Olá, eu sou Letários e vamos começar com mais uma aula de como construir coisas. Já falamos sobre os arquétipos, porém, um dos três elementos principais para a construção de uma história é o mundo, onde os personagens existem. A construção de mundo é interessante, pois não é exatamente o que você pode esperar. Enquanto você pode bancar uma de Naso e criar um mundo cheio de mitos, regras e organizações ao ponto que você precisa de um livro para explicar o seu livro, ou literalmente apenas pegar pequenos pedaços da nossa própria história e gerar elementos diferentes, como e se existisse magia no período da Guerra dos 100 Anos? E se monstros existissem no período tal? E se existisse esse um personagem nesse período específico da história? Enquanto a construção do mundo pode variar de uma profunda produção do universo a simplesmente descrever um único quarto de uma casa, construção de mundo se refere ao local onde os eventos da sua história vão ocorrer, sejam eles grandes, pequenos, singulares ou múltiplos. Os passos a seguir podem ser usados em qualquer ordem ou não serem usados, dependendo da sua experiência e seu objetivo com o seu mundo, ou seu cenário de RPG. Primeiro estilo é o design livre. Nesse passo, você começa com a construção do mundo indiferente dos tipos de situações que irão ocorrer nele. Esse é o mais comum para mestres de RPG, que precisam construir um mundo com uma história e eventos que os personagens irão conhecer durante sua aventura, mas também pode ser usado em outros tipos de história. No design livre, você primeiro vai construir conceitos geográficos, seres que vivem nesse mundo, e se você quer um cenário de fantasia, você provavelmente vai querer construir um sistema de magia e de poderes que funcionam nesse mundo. Se você quer um cenário mais sci-fi, provavelmente você vai considerar qual o nível de tecnologia que eles estão, qual o nível de tecnologia que o povo tem acesso. Eles vão para o espaço? Eles vivem só na Terra? E aí vamos ver. Segundo estilo é o design fixo. Esse é o mais comum para quem deseja descrever uma história. Nesse estilo de construção de cenário, você primeiro vai determinar o nível de conflito, a duração dos eventos e, por fim, o local. Nesse estilo de construção de mundo, o mundo deve ser dobrado para que os eventos sejam em torno dos interesses dos narrativos. Ou seja, toda a história deve estar em torno daqueles personagens, e nada que esteja além daquele cenário deve ser relevante para a sua história. No design fixo, você primeiro vai criar o conflito, e desse conflito você vai desenvolver os elementos a seguir. Se nesse cenário você está falando de uma guerra entre dois países e o protagonista tem como objetivo fugir dessa guerra, então todos os elementos principais do cenário vão seguir as necessidades desse personagem. Qual é o grau de tecnologia que esse mundo possui, que vai definir o que o protagonista pode usar para fugir. E se ele for forçado a ficar em algum lugar por mais algum tempo do que ele gostaria, que tipo de equipamento ele terá acesso? Essas perguntas precisam ser respondidas e devem ser dadas ao telespectador, leitor ou seja lá o que for. Para o mundo seja consistente. Se num período medieval um homem está com um martelo, provavelmente é porque ele é um ferreiro. Se um personagem precisa de uma arma e está numa casa, provavelmente dar a ele um machado significa que essa casa deve ser de um lenhador. Respostas coerentes. Terceiro é o design de descoberta. Diferente dos outros dois mencionados anteriormente, esse não consiste em criar elementos desse mundo, mas sim em descobrir esses elementos. Diferente da construção detalhada de um mundo já prefixo ou de definir os tipos de elementos narrativos para construir o seu mundo, nesse estilo algo ocorre com o seu personagem e isso força ele a descobrir as partes do mundo que ele desconhece. Muito usado por mestres de RPG que não querem criar um cenário pré-pronto ou qualquer autor de Sekai moderno. Se numa história você está focando, digamos, no crescimento de um personagem enquanto ele descobre o mundo, mas alguém menciona sobre uma organização secreta associada a um local que o personagem não está interessado em ir agora, você está levantando elementos que poderá ser usado no futuro. E esses elementos podem ou não ser usados de acordo com a sua necessidade. Esses três estilos são os mais comuns e populares, porém, construção de mundo é muito mais profunda do que apenas criação, conflito e descoberta. Para um mestre de RPG, o design livre é o mais relevante, pois ele permite a construção de um mundo coeso e bem estruturado, onde os jogadores podem descobrir o mundo e usar o conhecimento que já têm do mundo para avançar em sua história, e assim ter conhecimentos claros sobre seus personagens que eles deveriam ter. Por exemplo,
Se você tem um guerreiro, é provável que esse guerreiro tenha conhecimento sobre o que aconteceu nas guerras, sobre grandes heróis que lutaram no passado. Se você tem um mago, é provável que o mago tenha conhecimento amplo de como funciona o sistema de magia daquele mundo, como a magia funciona. O clérigo vai ter conhecimento dos deuses, do panteão, de suas histórias, e assim por diante. Porém, o design livre é perigoso para autores de história escrita, pois existe até uma síndrome com nome dado para narradores e escritores que ficam presos na construção do mundo. Isso se chama Síndrome da Construção de Mundo. Se você descobrir que está construindo um mundo em detalhes demais e os seus personagens ainda nem existem, então provavelmente você tem essa síndrome. Porém, existe um jeito de sair desse problema, usando o conceito sugerido por Robert McKee, que são as 4 dimensões do setting, que são o período, locação, nível de conflito e duração. Comece com a locação de seu plot. Adicione o nível de conflito e sua duração, e você terá o princípio da sua história. Você pode expressá-la da seguinte forma. Vamos sugerir que existe uma guerra que durou anos e anos a fio entre as forças do mal e as forças do bem. O bem sai vitorioso, mas o mal não é completamente destruído. E assim ele tem uma chance de retornar. Aí está. Plot, nível do conflito, duração. Outro ponto é literalmente chegar a dizer: neste mundo existem pessoas com poderes únicos e especiais, que lutam nas sombras para proteger a humanidade. Novamente. Plot, nível de conflito, duração. Simples. Em ambos os casos, quando você está criando esses princípios de história, não é a hora de falar sobre os grupos que existem nesse mundo, ou como os poderes funcionam, ou existem diferenças de nível entre as pessoas com poderes especiais. Nada disso é relevante, se foca apenas nesses primeiros passos. Outro meio de tentar resolver esse problema é fazer exatamente o oposto. Começar criando conflito, sua duração e só então definir o local que vai ocorrer. Nesse mesmo método, a criação, você pode primeiro definir, por exemplo, que nesse mundo o conflito vai ser gerado por um Senhor das Trevas, e o nosso herói é ainda fraco para enfrentar o Senhor das Trevas. Então a duração do conflito já é determinada, será algo longo, será a vida desse personagem. Então, baseado nesse conflito, você vai definir qual o cenário onde ele está. Ele está no mundo de fantasia? Ele está numa escola de magia? Ele está no mundo moderno que subitamente se viu invadido por criaturas mágicas? O céu não é necessariamente o limite, mas é exatamente o que eu estou tentando dizer. Agora que você tem uma ideia de como começar a construção e não apenas seu mundo, vamos para as partes mais interessantes, que são os 2 conceitos principais de criação do mundo usados por outros criadores. Eles se chamam o sistema soft e hard de world building, ou traduzindo, criação de mundo suave e dura. Na construção de mundo onde o cenário não é apenas jogado de informação na cabeça das pessoas, você provavelmente vai ter que, como autor ou criador de cenário de RPG, construir todos os detalhes do seu mundo. Eles não precisam ser detalhes mínimos, mas devem ser coerentes. Então, por exemplo, se você está no mundo de fantasia, você primeiro vai precisar definir o que existe nesse mundo, quais são as criaturas que vivem nesse mundo. Essas criaturas, elas têm um dialeto só delas, elas têm um alfabeto delas, elas falam línguas diferentes, elas têm conflitos, tudo isso deve ser feito de antemão. Ah, por quê? Porque você não pode simplesmente jogar isso quando for conveniente. E não apenas isso, se você simplesmente jogar isso quando for conveniente para você, talvez elementos que você já tenham botado não sejam coerentes com o que você está botando no atual momento. Isso ocorre bastante com algumas histórias menos bem construídas. Tá, histórias ruins. O sistema de construção dura é usado nesse sistema, pois o autor precisa ter o trabalho sério em construir o seu mundo e descrever cada detalhe dele. Seu ponto fraco acaba sendo que, por mais que esse mundo seja extremamente bem coeso e construído, ele também exige muita, mas muita exposição. Então você provavelmente vai acabar vendo momentos onde você se força personagens a parar tudo que eles estão fazendo para explicar. Ah, esse poder funciona assim, essa magia funciona colar, e por aí vai. O mundo soft, ou mundo suave, ele é diferente porque ele não precisa de explicação. Você vai usar todos os conceitos de forma mais imaginativa e sentimental. O estúdio Ghibli
é especialista nesse tipo de história e criação de mundo. Raramente você vai ver Estúdio Ghibli explicando detalhes da sua história, como a magia funciona, que tipo de criatura é ela, qual a função daquela criatura nesse mundo. Isso raramente é explicado. E mesmo quando é explicado, você fica se perguntando, tá, mas por quê? Por consequência desses dois elementos, você pode perceber que não existe uma construção de mundo errada, enquanto estiver escolhendo o método que você vai criar o mundo. Difícil, fácil, não importa. O difícil consiste em regras concretas, consistentes, transparência e realismo. O sistema suave consiste em regras mais flexíveis, a descoberta do desconhecido e o desenvolvimento da imaginação e interpretação. Lembrando sempre que, mesmo que você esteja usando o modo suave, você deve tomar cuidado para não ignorar que, em certos momentos, seu personagem pode fazer uma coisa e não outra. O mínimo de regra é necessário. Nossa, foi um bocado de explicação para um vídeo sobre mundo e eu mal arranhei os conceitos mais sérios da construção de mundo. Por hoje o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado, tal como vai acontecer com os arquétipos, a gente vai entrar em detalhes da construção do mundo mais pra frente, que são relevantes, mas não podem ser ditos aqui, porque senão o vídeo ficava enorme. Até a próxima vez, see ya!